E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pressa, o desespero de ser apressado nesse mundo. Enquanto você procura o livro de Gálatas é fácil de achar, Novo Testamento, o 9º livro do Novo Testamento, foi escrito por Paulo. Você vai achar os Evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios e achou Gálatas. Paulo escreveu para os crentes da Galácia. Achou? Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler o 3 e o 4 primeiro, depois o 6, e depois a gente continua. Mas não vamos sair do livro de Gálatas hoje. É maravilhoso. Gálatas 1, 3 e 4 fala assim: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Para um pouquinho por aí. O que Paulo escreveu aqui é assim: olha, o Senhor Jesus Cristo se entregou por escolha, se entregou porque Ele aceitou essa missão, se entregou, deu a própria vida para nos livrar, para perdoar, para nos salvar. Os pecados apagados, para nos livrar do mal. Quando fala aqui do presente século mau, é desse tempo mau que tem. O Senhor Jesus se entregou, aceitou o que Deus Pai, a vontade do nosso Senhor, Deus e Pai, colocou sobre Ele. Ele aceitou. Então o Senhor Jesus, todo glorioso, poderoso, maravilhoso, que vivia com o Senhor desde antes da fundação de todas as coisas, Ele, Criador de todas as coisas, a palavra nos ensina que tudo foi feito por Ele, para Ele e através dEle. Tudo que você pode imaginar, Ele se entregou por você e por mim. Por todos aqueles que aceitam a salvação que o Senhor tem. E Ele dá de graça. A era da graça, a época da graça, Ele dá de graça a salvação. Não tem cobrança, não tem ticket, não tem depósito, é de graça. Esse Senhor Jesus entregou. E quando nós falamos do Evangelho, a tradução é boas novas, as boas notícias. E que melhor notícia que não o Salvador, que veio a essa terra para tirar os pecados da nossa vida, nos salvar e levar para morar no céu. Que melhor notícia do que essa? Muita gente pensa assim: é que ele não conhece o tamanho do meu carnê. Que melhor notícia do que essa? É que ele não sabe as responsabilidades que eu tenho. Que melhor notícia que essa? Ter a vida salva, perdoada e viver eternamente com o Senhor nosso Deus. Que melhor notícia? Esse é o Evangelho. É isso. O resumo do Evangelho é que o Senhor Jesus, Todo-Poderoso, desceu a essa terra para salvar e buscar todos aqueles que se haviam perdido no pecado e levar para morar com Ele no céu eternamente. Pronto, está resumido. Mas não deixe de ler, tá? Não deixa de ler. E aí você pula agora para o versículo 6 do mesmo Gálatas 1, 6. Aí Paulo escreve assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Quando Paulo escreve assim, maravilho-me, não é que ele estava satisfeito. Ele falou assim: meu Deus, como é que você pode deixar esse Deus Todo-Poderoso, que perdoou seus pecados, que salvou a sua vida do inferno, para passar para outro qualquer, outro evangelho qualquer, outra notícia qualquer? Não existe outra boa notícia. Como eu falei,
melhor do que a salvação do Senhor. Não existe. O que o mundo precisa é aprender e viver o Evangelho, as boas novas, a salvação do Senhor. É o que o mundo precisa. O mundo muda, as pessoas mudam quando realmente vivem o Evangelho do Senhor. E quando Paulo fala assim, maravilha-me, ele está falando assim, eu não acredito no que eu estou vendo, não posso entender isso, não compreendo esse negócio, o que é isso? Essa é a versão Pastor Ricardo, tá? Não está assim na Bíblia, tá? Ele ficou abismado que de maneira tão fácil, tão simples, foram convencidos de outra coisa, foram convencidos e tão depressa. Hoje o tema é tão depressa? Quantas vezes nós já ouvimos a palavra do Senhor e aí veio outra qualquer coisa e nos tirou a atenção? Quantas vezes nós vimos o milagre do Senhor, por menor, não é menor que eu digo, de pequeno, de sem importância, é de simplicidade, e daqueles gloriosos, tirar a pessoa da UTI internada, desenganada e traz de volta. É que nós colocamos parâmetros e medidas, mas Deus não é assim. Só que o milagre dele acontece daqueles mais simples, aqueles maravilhosos. Como é que pode nós mudarmos para outra notícia qualquer, quando a melhor de todas a gente já conhece? Como é que pode? E depressa, ou seja, nós podemos ouvir agora e daqui a pouco fazer outra coisa. Nós ouvimos nesse instante e daqui 1 hora, 2, fazer outra. Como é que pode isso? É isso que Paulo falou. Eu fico abismado que tão depressa deixou o evangelho da salvação por qualquer outra coisa. É isso que ele falou aqui. Agora você pula para o capítulo 4, versículo 9, do mesmo Gálatas, 4:9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos, a esses princípios fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Paulo está perguntando assim, como é que você pode, depois de conhecer a Deus e ser conhecido de Deus? Porque quanto mais você está frente a Deus, quanto mais você ora, mais fala com Ele, mais lê a palavra dEle, mais você conhece a Deus. E Ele mais te conhece. A intimidade, a proximidade, o chegar perto junto. E Paulo fala assim, como é que você pode voltar ao que era antes? Como é que você pode ser falso, enganoso, fraudulento? Como é que você pode voltar a ser roubador, enganador, traiçoeiro? Como é que você pode difamar, falar mal, fofocar? Como é que pode? Se você conheceu ao Senhor e sabe que a boa notícia dele é a salvação da sua vida. Como é você e eu e nós podemos fazer isso? Pastor não está isento disso, não. Como é que o homem pode fazer uma coisa dessa com o Senhor que salvou a vida? Entregando a própria vida. Paulo fala voltar ao que era antes, voltar ao jeito, voltar aos vícios, voltar à sujeira de antes. Como é que pode isso? É isso que Paulo está perguntando. E eu vou falar assim, tão depressa a gente faz isso? Infelizmente, a resposta que a própria Bíblia fala é depressa. Quanto tempo você dá atenção para Deus, para a palavra de Deus? Quanto tempo? Hoje as coisas são tão rápidas, tão efêmeras, tão passageiras. Nem, eu vou colocar assim, a música gospel, a música evangélica, a música crente se mantém. Nem isso se mantém, que é louvor a Deus Todo-Poderoso, que é a glorificação do Senhor, Criador e Salvador. Nem isso se mantém. Só para você ter uma ideia do que é se manter.
Todo mundo conhece o hino Amazing Grace, né? Ele é de 1779, ele tem 241 anos e continua no sucesso. Vencendo vem Jesus, todo mundo conhece. 1861, tem 159 anos no sucesso. O hino Sou Feliz com Jesus, 1873, tem 147 anos de sucesso. E por que hoje tudo passa assim? Até o louvor a Deus. É porque nós, então, estamos passando para outra coisa. Nós estamos deixando o Evangelho para outra coisa qualquer. Quantas vezes você deixou de ler a Bíblia para assistir a sua série favorita? Agora, na pandemia, que todo mundo ficou recolhido, nós até brincamos em casa. Tem quase zerar aqueles, sem propaganda, mas aqueles que colocam filme. Nós quase zeramos. É brincadeira. A gente faz culto em casa, todo mundo sabe disso. Todo dia a gente faz um culto em casa com as nossas meninas. Mas quantas vezes nós deixamos o Evangelho por qualquer outra notícia, qualquer outra coisa? Nós lemos tanta coisa, nós buscamos tanta coisa, nós procuramos tanta coisa e às vezes deixamos o Senhor, deixamos para lá e passamos para outra coisa. Quantas vezes nós acreditamos mais em mentiras e enganos do que na verdade do Senhor? E a verdade é um detalhe interessante, porque não tem como ser diferente. Essa é a verdade, é isso daí. A verdade é que o Senhor ama a todos nós. A verdade é que o Senhor quer todos nós salvos. A verdade é que o Senhor quer todos nós morando com Ele no céu. Essa é a verdade. Só que aí também tem um detalhe. A verdade é que a palavra nos confronta às vezes, porque às vezes a gente deixa de fazer as coisas corretas. É isso que temos que entender. Quando pergunta assim, tão depressa, é a mesma coisa que fala assim, mas você acabou de ouvir, acabou de ler, acabou de entender, acabou de aprender e já está de novo fazendo as velhas coisas. A Bíblia fala, o velho homem é aquele que está cheio de mania antiga. Cheio de mania antiga. Todos nós temos manias antigas. Todos nós. Mas quando lemos a palavra, quando vemos o Evangelho, nós nos damos conta de que aquilo não é bom. Bom mesmo é o Senhor. Aquilo não é nada bom. Bom mesmo é o Senhor. Então para pensar. Por que tão depressa a gente deixa o Evangelho por qualquer outra coisa? Por que tão depressa a gente deixa Jesus por qualquer outra coisa? Se é só o Senhor Jesus que entregou a própria vida para nos salvar, perdoando o pecado. Só Jesus, só o Senhor. Por quê? Então para pensar. Para pensar antes de fazer, antes de tomar a decisão, antes de seguir o caminho, antes de trilhar esse coisa que não é bom. Para pensar. Antes, porque você já tem conhecimento. O Senhor está falando com você todo momento, toda hora. Nos cultos transmitidos, nos cultos gravados, na leitura da palavra, Ele está falando. Na oração que você faz, na resposta que Ele dá. Tudo. Então não fica aí correndo desesperado e passando para qualquer outra coisa. Tá? Não faça isso. Amém?